Pai eterno, maravilhoso, te louvamos, Senhor. Mais uma vez estamos aqui aprendendo sobre o capítulo 2 da carta aos 1 Coríntios. Que possamos entender, praticar, viver o que a tua palavra ensina e, ao entender, Senhor, não esquecermos jamais. Te louvamos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Minha voz está desse jeito, né? Mas tá dando para vocês ouvirem? Tá bem melhor. Daqui, Domingo. Então, tava muda domingo. 1 Coríntios, nós estamos estudando, né, a carta de 1 Coríntios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o primeiro capítulo quem iniciou foi o pastor, que fala justamente da sabedoria e do poder de Deus, né? Ele faz um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, né? E que estava havendo dissensões, né? Estava havendo muito problema, muita confusão em Coríntios, né? Uns diziam que era de quem? de Paulo, Outro outro dizia de Apolo, outro de Éfano e outro de e outro de Jesus. de Eu sou Jesus. Ou seja, queria estar submetido à autoridade que Deus tinha constituído, né? Paulo não cita quem era o pastor daquela igreja, assim. Mas alguns deduzem que era Sóstenes, né? A igreja de Deus que está na cidade de Coríntios. Alguns, né, estudiosos acham que o líder daquela igreja era Sóstenes, porque a carta foi endereçada a ele. Aliás, a Sóstenes não. Sóstenes era quem estava escrevendo com Paulo, né? Então, assim, ou seja, aqueles irmãos eram mais gentios do que judeus. E o pastor falou um pouco da cidade de Coríntios, que a cidade de Coríntios era uma cidade portuária. Ela tinha acesso, era uma cidade muito rica e culturalmente também ela era muito próspera. Então, como havia muita movimentação no porto daquela cidade, porque ela ficava entre duas cidades grandes também, e ficava numa faixa que ela era muito beneficiada. E também ela era um povo muito idólatra. Tinha muitos deuses lá, como em Atenas, né? Em Coríntios ainda era pior. E os irmãos começaram a haver contenda e a começar a querer introduzir coisas do mundo dentro da igreja, como no andamento da carta nós vamos ver, né? Então, lá eram os irmãos que eram muito assim, eles tinham uma igreja que tinham todos os dons, espiritualmente falando, mas era uma igreja que estava havendo muita confusão, muito problema. Paulo teve muito problema com essa igreja, porque apesar de o lado espiritual, a igreja ser suprida de dons, havia muitas brigas, muitas contendas e muito pecado dentro da igreja. Então, assim, dá pra gente perceber que tinha uma turma, que a igreja era feita de aqueles grupinhos. Então, tinha um grupo que era mais forte do que o outro, olha, ele vem ali. E um grupo que era mais forte do que o outro. Então, o capítulo 1 ficou bem entendido, né? Que houve essas discussões. E lá também tinha os deuses que eles cultuavam era Afrodite, a deusa do amor, chamada a deusa do amor. São deuses pagãos. Para vocês terem uma ideia, existia cerca de 100 prostitutas que adoravam essa deusa Afrodite, chamada deusa do amor, fazendo sexo. Elas se ofereciam para fazer sexo em adoração, assim, no público mesmo. A mente do irmão Adão foi longe. Era irmão Adão. No público assim. Tinha o altar lá da deusa e eles faziam o sexo lá na frente do altar. Irmão Adão, o senhor sabe o que é deuses pagãos? O senhor sabe o que é deuses pagãos? Essas imagens, né? Muito bem. Isso. Tinha também um deus chamado Apolo, em Corinto também. Essa cadeira tá funcionando? Chamado Apolo, era um deus também que eles cultuavam bastante.
Deixa eu ver a ligada. E Rapaz, isso deixei, a paz do Senhor. Rapaz, irmão Luiz. tudo perto dela. Pode sentar aqui, irmão. Cachimbo, água. E foi? Ele é quem acaba de matar, né? Dando as coisas. Mas se não der, mata eu. Então, apesar Fala, dela meu irmão. ela ser muito abençoada com muitos dons, havia muitas dissensões, né? Naquela igreja. Só que era um povo que eles eram, culturalmente, eles eram muito, assim, ricos, tinha muitos filósofos lá. Ele tinha muita influência grega lá em Coríntios. E hoje nós vamos ao capítulo 2, né? Esse capítulo, ele nos desafia profundamente a ter uma simplicidade do Evangelho, ver o Evangelho como uma coisa simples e não como tem vários pregadores. Eu acho interessante, tem um pregador que a gente gosta de ouvir, que é o Gesiel Gomes, que ele diz que prega Simples. simples. Não é daqueles pregadores que falam aquelas palavras que o povo não sabe o que é. Então, assim, Paulo leva para Coríntios, ele escreve para Coríntios com uma simplicidade muito fácil de ser entendida, aquela carta. Então, ele não quis usar o poder de persuasão que ele tinha, porque Paulo era, assim, nos estudos, ele era um dos melhores. Ele era o melhor. Paulo, eu estou falando entre o crente e não crente, entendeu? Tô falando Ele era o melhor. do modo geral. Então o pastor está ali dizendo que Paulo era o melhor. O melhor. Mas quem ensinou Paulo? Gamaliel, né? Então ele é melhor do que Paulo. O professor, o aluno, às vezes fica melhor do que o Às vezes professor. irmão. supera o Paulo foi um desses. professor. Então, assim, Paulo era um homem muito sábio. Ele tinha sabedoria do céu e tinha sabedoria humana. Ele era um homem estudado, ele era doutor em várias coisas, falava várias línguas, mas ele ensinava o evangelho de uma maneira simples que as pessoas entendessem. Ou seja, ele deixava-se ser usado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo falasse através dele. Quando ele ia para uma linha mais difícil, o pessoal já tinha dificuldade de entender, como Romanos. Por exemplo, né? A carta aos Romanos. Você vê que é uma carta muito mais profunda. Ele usou um linguajar muito mais Culto. assim, polido, né? Ele foi mais profundo, a carta aos Romanos. Mas em Coríntios não. Em Coríntios ele disse: vocês que se acham o bambambam, que o povo lá se achava né? Porque tinha pessoas com todos os dons na igreja, então eles estavam se achando, né? Aí ele disse: não, vamos baixar a bola, vamos falar uma linguagem simples, uma linguagem que todo mundo entenda. E aquela igreja era mais formada por gentios do que por judeus. Aí o capítulo 2, ele vai falar justamente do contraste entre o poder de Deus e a sabedoria humana. Nós vamos continuar, como o pastor estava falando, é uma continuação. Depois nós vamos ver que Paulo vai tratar de assuntos diferentes, mas o 1 e o 2 eles se complementam. 1 Coríntios 2, a partir do 1, diz assim: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, qual é a verdade secreta de Deus? A gente aprendeu isso em 1 Coríntios. Aliás, a gente aprendeu a verdade secreta de Deus em Romanos. E em Coríntios também fala, né, pastor? Coríntios também fala a verdade secreta de Deus. Ele diz: Eles não lembram qual é a verdade secreta de Deus. não usei muitas palavras, nem grande sabedoria. A verdade secreta de Deus é Jesus Cristo, a revelação, a ressurreição. Deixa eu dar um exemplo. A diferença de falam de uma forma que vocês entendem e uma forma que falam que vocês não entendem. Eu vou falar a mesma coisa com uma linguagem diferente. Vamos supor que eu estou com o microfone na mão para dar uma palavra. A linguagem ultracultural. Queridos, amados irmãos, estamos neste conclave para ao nosso Deus sacrossanto magnificamente
intraculturalmente, obviamente, Essa aí pra ninguém compreender, né? adorar ao Senhor nesta noite. Vocês entenderam quantos por cento do que eu falei? Foi muito. Pronto. Aí eu vou falar a mesma coisa da forma simples. Amados, nesta tarde nós vamos estudar a palavra de Deus de uma forma plena, completa, repleta e profunda, para que nós possamos sair daqui mais sábios do que chegamos. 100%, né? Já é 100%. Tem que ser assim, essa coisa difícil não é comigo não. Se for dizer difícil, acaba de aprender ninguém. Então aqui, Paulo, ele escreve uma carta simples, com palavras simples. Meu irmão, quando eu fui anunciar, porque quem fundou a igreja de Corinto foi Paulo. Foi Paulo. Foi Paulo que fundou a igreja de Corinto. Ele diz assim, meu irmão, quando fui anunciar, aí, Anunciei a verdade. secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. O que é que nós anunciamos? Nós anunciamos o Evangelho, a verdade secreta de Deus que ele tinha preparado antes da fundação do mundo. Então Paulo foi anunciar de uma maneira muito simples. Olha, como João Batista falava o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus veio, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma mensagem prática e simples. Então era dessa maneira que Paulo pregava, apesar de ele ter muita sabedoria e cultura humana. Mas ele não usava a sabedoria dele, ele usava a sabedoria, deixava que Deus o usasse. Ele era um instrumento nas mãos do Senhor. Então ele disse, né, que não foi com sabedoria humana, mas foi com as palavras de Deus. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Imagine, Paulo Fraco, tremendo de medo. tremendo de medo. Dá para imaginar o contraste de um apóstolo que perseguia para um homem se dizendo fraco e tremendo de medo? Então, assim, ele demonstra aqui a dependência total de Deus. Ou seja, ele diz, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem da sabedoria humanas, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, o que era que ele está dizendo ali? Gente, o que eu aprendi durante a minha vida inteira, diante do que Deus está me revelando, não é nada. Ou seja, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Diante de Deus, eu estou tremendo de medo. Eu sou um fraco. Por quê? Porque é Deus que está falando através de mim. Eu não vim trazer a sabedoria humana. Se eu quisesse, como tem, eu não sei se vocês já viram ou já ouviram, tem muitos pastores que têm o poder de persuasão. Persuasão, convencimento, convencer. Pronto, persuasão é uma palavra que vocês não entendem. Aí, se eu quiser que vocês não entendam, eu vou falar de uma maneira difícil. Aí eu falo persuasão, aí o senhor diz o que é isso, né? Mas se eu falo convencer, fica fácil, não é? Para vocês? Então, tem pessoas que têm um poder muito grande de convencer o outro. Como, por exemplo, a esposa do irmão Zé Luiz, que tem uma 12 polegadas e convence ele a qualquer coisa. Mas Não, ele não tá correndo mais não, não pega mais não na carreira. Eu tô quebrando, mas ela tá pior que eu. Então, assim, tem pastores hoje que sobem num púlpito e arranca lágrimas das pessoas que estão o ouvindo. Por quê? Porque eles têm, como é que usa a palavra? O dom da oratória. Não, e tem o truque, como é que se usa? Eu esqueci agora. A técnica. A técnica é tocar no emocional. Eles têm a técnica, então eles aprendem como fazer. E se eu quiser, eu também posso aprender e fazer e levar aquela multidão a um nível de sensibilidade que as pessoas de fora que não entendem dizem, Deus está agindo de uma maneira, mas não é. É o homem, é a carne, é o emocional. Então, assim, existem técnicas que ensinam você a fazer isso. Só que Paulo, ele disse, eu sei de tudo isso. Mas eu, como ele vai dizer mais lá na frente, ele diz, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos.
Então, assim, ele estava deixando que Deus usasse ele com a sabedoria. Quem é que é mais sábio? Deus ou Paulo? Mas um detalhe aí no capítulo de Romanos, irmão, a dificuldade que Paulo estava com medo também é porque ele estava tão habituado a ter um nível cultural elevado que para ele descer o nível era difícil. É como ele sempre estava com medo de qualquer desvio que ele desse, ele voltar a ser o Paulo cultural. E ele tentando buscar se manter como o Paulo não intelectual. Ou seja, ele buscava se manter o máximo na dependência total de Deus. Então, quando a igreja tinha um nível de cultura maior e queria aparecer, aí ele descia o nível dele para mostrar que quem que tinha que aparecer era Deus e não a cultura daquele povo. Então, apesar de Corinto ser uma cidade próspera, mas tinha muita idolatria e muita pecado, muita imundície. Aí nós vamos para o 6, né? Ele diz o quê? O 5 diz: portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana. No 1 a gente viu, né? Que Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para ele. E a sabedoria de Deus é loucura para os sábios, segundo aos olhos humanos. Porque você pregar Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, era uma loucura para aquele povo que era mestre na lei e aquilo tudo mais. Para eles era uma loucura. Vocês estão malucos, vocês estão doidos. Mas se a gente parar para analisar, quem é capaz de morrer por uma mentira? Que eles saíram espalhando que Jesus não ressuscitou. Até hoje, os judeus acreditam dessa forma. Que foi os discípulos que roubaram o corpo de Jesus. Os sacerdotes pagaram até os soldados, não foi fazer isso? Vai dizer isso, exatamente. Então, quando era impossível alguém romper a segurança que estava lá no túmulo, mover aquela pedra, teria que ser muita gente para mover aquela pedra e tirar o corpo sem ninguém ver. Não existia essa possibilidade, mas as pessoas preferiram acreditar na mentira do que na verdade de 500 pessoas, mais de 500 pessoas, 520, né? 520 pessoas dizendo que viram Jesus Cristo depois de ressuscitado. Jesus passou 40 dias com ele, não foi 4 dias, não foi 4 noites, foram 40 dias que Jesus passou com aqueles discípulos depois de ressuscitado. Então isso para os cultos, para os doutores, isso é um absurdo enorme. Então Deus pega a sabedoria humana e transforma em loucura, diz: vocês não sabem de nada. Então nós cremos, não é porque nós temos capacidade e sabedoria de crer. Nós temos. Um dia desse eu estava assistindo um vídeo que o cara mais inteligente com como é que se chama? O QI. O mais alto QI do mundo aceitou Jesus. Não, quer dizer, ele confessou que é cristão. Porque ele tem o maior QI do mundo, é o homem mais inteligente, segundo a sabedoria humana. QI é o que mede a inteligência do ser humano. A qualidade dos neurônios e o processamento deles. Então esse homem é um cientista. E devido à sabedoria dele, tá o maior bafafá nas redes sociais, porque ele revelou que é cristão, que crê em Deus. E a maioria dos cientistas, eles não creem. Eles tentam provar o contrário. Quando ele colocou a sabedoria humana dele para funcionar, ele viu que não tinha como esse mundo aqui ser criado que não fosse por um ser super inteligente que não existe nesse mundo. Então assim, eu não assisti o vídeo todo, né, mas ele explica lá como ele chegou à conclusão de que Deus existe, de que a Bíblia é real, é verdadeira e tudo mais, comprovando pela ciência. Ou seja, hoje a sabedoria humana está servindo para mostrar que há um ser superior que nenhuma sabedoria humana é capaz de alcançar. Porque você basta ver o nosso corpo, as células que ele tem, a complexidade do corpo humano. Não existe ninguém na face da Terra capaz de fazer um ser tão complexo como o ser humano. Então só sobrou o quê? Um ser superior. E qual é esse ser superior? Nós temos
intimidade com ele. Nós chamamos ele de Abba, pai. Papai, meu querido pai. Então assim, e isso é uma loucura para os inteligentes da Terra. Vocês estão malucos. Então a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus confunde tudo. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Então, assim, é interessante, eu estava com um raciocínio aqui e acabei esquecendo. Paulo também desce o nível cultural dele, porque aqueles crentes, apesar deles terem os dons espirituais, serem munidos de dons espirituais, havia muita meninice entre eles. Mais na frente nós vamos ouvir Paulo dizendo assim: vocês já deviam ter crescido, eu ainda tenho que dar leitinho para vocês, em vez de dar uma comida mais sólida. Como é que o povo tudo tronco, tudo errado, e Deus dava os dons especiais para esse povo? Ô irmão Adão, na igreja, a igreja só existe santo dentro da igreja? Não, né? A gente aprende pela parábola do joio e do trigo que existe o joio misturado com o... Então, quem é que tem os dons? O trigo. O joio só parece que tem. O senhor lembra que eu estava falando no início que existem pastores que usam técnicas para emocionar o povo, para arrancar do povo? Esse é o joio. Esse é o joio. Então, assim, se eu quiser... Tem pessoas... Eu não sei se vocês já ouviram um garoto aí chamado Miguel, que ele sumiu das redes sociais, não foi, pastor? Tá proibido. Das redes sociais, que esse menino estava aprontando um bocado de coisa aí. E ele ensaiava para o que fazia na igreja. Tem outra chamada, como é? Vitória o quê? Souza. Vitória Souza, que também é uma palhaçada o que eles fazem. E o povo vão no embalo. É aquela Maria vai com as outras, sabe? Mas o porquê de tudo isso? Por que que o povo é enganado? Porque o povo não lê Bíblia, não fazem o que nós estamos fazendo, não senta, não estuda a Bíblia. Aí, por tudo que ouve. Aí a gente chama um pregador famoso para que o pregador venha e faz aquele auê todo, aquela movimentação, e o povo pula, e o povo fala em mistério, e a poeira sobe. Aí quando é no outro dia você diz, qual foi mesmo a palavra, né? O pregador pregou. Ele nem lembra o que foi que ouviu. Desceu o nível dele para dar o ensinamento que eles entendessem. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria. Você já imaginou? Nenhum dos poderes do mundo conheceu essa sabedoria. Mas essa sabedoria foi revelada aos pequenos, aqueles que o povo diz que é louco. Ela foi revelada, que nós vimos no capítulo 1. Então, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem foi que Deus preparou para aqueles que o amam? Jesus Cristo. Jesus estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Então, assim, para aqueles que acreditaram, é revelado o poder de Deus. É revelado o mistério secreto de Deus, a sabedoria de Deus. Imagine nós, né? Vocês são semi-analfabeto, eu não tenho formação universitária, eu só fiz o antigo segundo grau, o nível, como é? Médio. O nível médio. Eu só tenho o nível médio, eu não tenho, eu não sou
formada numa universidade, não tenho formação universitária. Não terminou. Aí Deus se revela para a gente que não entende de cultura, né? Para nós que somos leigos, ele revela algo tremendo que ele tinha, era como se fosse era uma arma secreta que ele já tinha preparado antes da fundação do mundo. Ele revela quem? Para os que não sabem ler, para os que não sabem falar, mas para aqueles que dão ouvido e creem. Ou seja, olha que coisa tremenda. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, essa vergonha é capaz de arrancar, de soltar, somos nós mesmos, né? Se deixarmos. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quando a gente... Quem é que é capaz de conhecer a mente de Cristo? Paulo pergunta, né? Quem é capaz de sondar a nossa mente? Não é o nosso espírito? Existe uma divisão entre a mente e o espírito. A mente é a alma, não é isso, pastor? A mente, ela arquiva É o as centro emoções. das emoções, não é? A alma é o centro, né? Só que é uma sintonia com a mente, que ela informa para a mente o que ela sente e o cérebro informa para o corpo. Então, assim, o que é que morre primeiro? Vocês, quando diz assim, morte cerebral, o cérebro morre primeiro do que o coração. Mas por quê? Porque enquanto o cérebro morreu ali, ele já tinha mandado comando para os outros órgãos. Então, enquanto aquele comando ainda estava sendo usado pelos outros órgãos, a morte do cérebro já tinha acontecido. Aí por isso que há aquela correria terrível para abrir o corpo, para tirar cada órgão, antes que... Por que o pastor ainda sente a perna dele? Porque o cérebro dele não está morto. Porque o cérebro passou 42 anos com aquela perna. Aí o cérebro ainda não acostumou. Tem gente que passa a vida inteira e o cérebro não consegue desconectar daquela perna. Passa a vida inteira sentindo a perna sem ter, um braço sem ter, um dedo sem ter. Então, quando a gente passa a crer em Cristo, não é porque a gente foi estudar humanamente e descobriu. Acontece quando alguém vai se aprofundando nas Escrituras Sagradas, mas isso aqui, irmãos, isso aqui, ela fechada, ela é apenas letra. Mas quando você abre e lê, ela se torna a boca de Deus falando conosco. É por isso que quando as pessoas leem a Bíblia, as pessoas mudam o pensamento, mudam a maneira de viver. Pessoas que nunca acreditaram em Deus passam a acreditar. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando a gente lê, ela é vida e transforma. Nenhuma outra palavra. Você pode pegar o Alcorão, você pode pegar qual é o outro? O Alcorão é de Maomé, né? E tem o... Esqueci o outro. Você pode pegar dos budistas, do hinduísmo, essas coisas aí. Pode pegar o livro e ler, você não vai ser transformado. Por quê? É só palavras. Mas aqui não, aqui é Deus falando, que é Deus literalmente falando, através de homens. Então, imagine, Deus revelou para os pequeninos, para aquele que era rejeitado pela sociedade, para aquele que era tido como um Zé Ninguém. Deus revelou a sua arma secreta para nós. Eu fiquei no 11, não foi? Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Ou seja, quem é capaz de ouvir o que o irmão Adão está pensando? Só Deus, né? Ninguém, né? Só o seu Espírito. Não é isso? Então, existem 3 vozes que nós escutamos.
o nosso espírito, a voz de Deus e a voz do diabo. O diabo fala ao nosso ouvido. Quando o Senhor tá, quando o Senhor tem aquela vontade de pecar, não diz uma vozinha aqui na sua mente, não fica dizendo, vai, rapaz, só um pouquinho, isso não vai causar dano nenhum. Que bobagem, isso. Aí, o seu espírito, que mora dentro dele é o quem? O Espírito Santo. Aí ele diz para você, epa. Aí vem a voz da sua consciência. Aí o Espírito Santo fala no outro lado. Você é crente. Você sabe que isso está errado. Você conhece a palavra. E o nosso ser interior, que é o nosso espírito, ele vai decidir se vai dar ouvido à voz do diabo ou à voz do Espírito de Deus. Então, a única pessoa que me conhece o homem, é o Espírito do homem. E a única pessoa que conhece Deus é o Espírito de Deus. Agora, o que foi que Deus fez? Ele pegou o Espírito dele e nos deu. Disse, olha, Jesus disse, eu vou mandar um Consolador, que ele vai morar dentro de vocês. E tudo que ele vai lembrar de tudo que eu falei, ele vai lembrar, trazer a mente a vocês. Então, muitas vezes o pastor está pregando e ele cita versículos que vem na mente dele, mas por quê? Porque o Espírito Santo traz na boca dele aquilo que ele tem armazenado na memória. Mas por que ele tem armazenado na memória? Porque ele leu ou ouviu, né? No caso dele, ele gosta mais de ouvir. Ele ouve a palavra de Deus. Então, muitas vezes vocês veem eu falando versículos sem citar onde é, qual livro, né? Porque eu não consigo decorar como pastor. Eu aprendo aqueles versículos, sei que está na Bíblia, mas nem sempre eu sei em qual é o livro que ele está escrito. Na maioria das vezes eu sei que é no Novo ou no Velho Testamento. Mas na maioria das vezes eu não lembro. Eu lembro do versículo, mas não lembro do livro. Então, isso tudo é o Espírito Santo que nos revela. A fé dos coríntios precisava estar alicerçada no poder de Deus e não na capacidade de convencimento de um homem. E Paulo estava percebendo que eles estavam indo para esse caminho. Ou seja, mais para frente a gente vai ver que eles buscavam, na lei dos homens, resolver as coisas de dentro da igreja. Lá na frente a gente vai ver. Então, não pode ser dessa forma. Por quê? Como é que eu tenho a sabedoria de Deus e vou levar um irmão em litígio para a sabedoria que é menor do que a de Deus? Isso não significa que a gente não possa processar alguém, de maneira nenhuma. Mas ele vai citar a igreja, é irmão brigando com irmão. Então, se tem alguma coisa dentro da igreja, alguma desavença com outro irmão, deve ser levada a quem? Ao pastor. Então, o pastor é a autoridade daquela igreja, capacitada por Deus para resolver os problemas daquela igreja. Então, assim, e aqueles irmãos, eles estavam se alicerçando na capacidade humana e não na capacidade deles. O plano de Deus da salvação a gente vê, né, que estava preparado, antes da fundação do mundo. Então, quando aquela linguagem que a gente usa aqui no sertão, quando você vai com o milho, eu já estou voltando com o fubá. Não é assim que a gente fala? Então, assim, enquanto o inimigo das nossas almas achava que Deus estava lá, tranquilo, Deus já tinha preparado muito antes de ele criar o mundo, já tinha preparado a arma secreta dele, que era Jesus Cristo. E ela foi revelada justamente para aqueles que creem nele. Eu fiquei no 12, né? Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender
tudo o que Deus nos tem dado. Irmãos, é por isso que é tão importante nós obedecermos a palavra de Deus, porque nós somos orientados pelo Espírito de Deus. Então, se Deus disser para você, faça, mas Senhor, aí você vai, mas Senhor, o advogado dissesse para mim que eu não fizesse, mas Deus diz assim, faça. Se ele diz faça, você acha que ele tem o advogado vai ter mais sabedoria de resolver o seu problema do que ele, que vê o futuro? Ele já está vendo o final da história? Aí, falando disso, me faz lembrar algo que aconteceu comigo. Há anos atrás, eu nem sonhava em conhecer o pastor. Eu comprei um carro. Eu tinha um Fiat Uno. E eu troquei aquele Fiat Uno por um Gol. Foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque o Gol é terrível, é muito baixo. E foi o que acabou com a minha coluna. Aí eu troquei aquele carro por um Gol. Eu fui sozinha na concessionária, não procurei ajuda de ninguém. E fui lá e fiz o negócio. Passado alguns anos, eu acho que eu já tinha pago mais ou menos um ano. Aí chegou um cunhado meu e disse assim, ele tinha colocado na justiça por causa das parcelas, que era abusiva, os juros abusivos. Não sei se vocês já ouviram falar que alguém colocou o carro para diminuir as parcelas. Aí ele disse, olha, a tua parcela é abusiva. Por que tu não vai e não coloca? Só que nessa época eu já tinha renovado a minha, que eu já contei isso para vocês, né? Que eu passei um tempo meio assim, achando que era crente, mas não era. E eu já tinha realmente tido um encontro com Deus. E eu não fazia nada sem antes orar. Eu digo, eu vou perguntar a Deus. O que eu devo fazer? Se eu devo entrar na justiça ou não? E a resposta de Deus foi não. Ele me deu um salmo que diz assim, aquilo que você assumiu, você tem que cumprir. Ainda que você saia perdendo. Então, ele me falou naquele salmo. Quando ele mandou eu ler aquele salmo, disse, leia o salmo, que eu não sei nem qual, eu não lembro nem qual salmo é esse. Aí estava lá assim, ainda que você perca, mas cumpra aquilo que você... Não é provérbio não? Foi? Provérbio não. É provérbio? É provérbio. É provérbio, é? O pastor já está dizendo que é provérbio. Eu sei que tem na Bíblia, mas eu não sei se é salmo ou se é provérbio. Então, Deus falou, quando eu li aquilo ali, o Espírito Santo disse, não é para você entrar na justiça. Porque você sabia que de quanto ia pagar de juro, você assinou e você vai cumprir. Irmão, por incrível que pareça, eu nunca paguei uma prestação sequer, uma parcela sequer em atraso. Eu sempre pagava adiantado. Então, por quê? Porque nós devemos dar ouvido ao que o Espírito fala. É o que Deus disse assim, ó. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Então Deus nos dá a capacidade, irmão Adão, de entendermos as coisas dele. O Senhor diz, eu leio e não entendo. O Senhor está enganado, o Senhor entende, o Senhor só não consegue passar aquilo que o Senhor entendeu. É diferente. Mas como é que o Senhor vai aprender? O Senhor está aprendendo, olha aí. O Senhor já vai lá na frente, e aquele homem que mal lia um versículo, agora já lê e já fala alguma coisa sobre aquilo que ele entendeu. Então, existe aquela pessoa que consegue entender e passar, e existe aquela pessoa. Eu tinha um coordenador de escola bíblica que ele entendia as coisas. Ele sabia, ele aprendia, ele era entendido, mas ele não sabia passar. Então, a aula dele era horrível, ninguém gostava da aula desse professor. A sala dele, ninguém queria estar na sala dele, porque ele tinha o conhecimento, mas ele não sabia passar o conhecimento que ele tinha. Então, assim, e às vezes você não é estudado, não é letrado, mas você consegue passar o conhecimento que você tem de uma maneira que as pessoas olham assim e ficam... Quem vê o pastor Júnior pregando, acha que ele é um doutor como Paulo, né? Mas o pastor Júnior não tem nível superior. Então assim, mas a capacidade que o Espírito Santo
dá para ele é uma capacidade que uma pessoa que é formada na universidade jamais consegue alcançar. Por quê? Porque a dele é dada por Deus. É uma sabedoria que vem do alto. Claro que ele tem que fazer algo, né? Ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que ouvir. Mas se não for o Espírito Santo capacitando, ele não faria o que ele faz com a sabedoria humana. Porque tem muita gente que faz, que prega e aquela coisa toda, mas quando a gente olha, não tem nada de Deus. Um exemplo simples, um exemplo simples. Quem tem a inspiração do Espírito Santo na administração, Fale mais alto. tá pegando bem aqui a captação. Mas a gente não está ouvindo direito. Quem tem a inspiração do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, a diferença para os irmãos que entendem, todos vocês cozinham, né? Só não eu, né? Todos vocês cozinham. Todo mundo bota a panela no fogo para cozinhar, bota o tempero, bota tudo direitinho, deixa o tempo necessário no fogo. Agora, qual a comida vai ficar mais saborosa? Aquele que colocou o sal ou aquele que esqueceu de colocar? Aqui botou sal é melhor, né? Pronto, aí a diferença onde quem tem a inspiração do Espírito Santo e quem não tem. Quem não tem pode até fazer, mas sai insosso. vai sair insosso. Não Sem faz sabor. efeito na vida do próximo. E como é que nós adquirimos esse sal? Através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através do louvor, da adoração a Deus. Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, na dependência dEle, Ele nos capacita. Mas a maioria das pessoas... eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, um tempo atrás, que ele pregava nos Gideões. Os Gideões é um evento que tem em Camboriú, muito famoso no mundo inteiro. E quem prega lá fica famoso. E esse cara já chegou a pregar nos Gideões, só que ele caiu. Quando ele aceitou Jesus, ele era um drogado. Ele era viciado em droga. E aí a pessoa que estava entrevistando ele disse, qual foi o motivo da sua queda? Aí ele mesmo diz, a minha fama. Ou seja, o meu sucesso foi o que me derrubou. Ou seja, Deus o exaltou, mas ele não estava preparado para aquela fama, aquele sucesso. Aí o que foi que ele fez? Ele deixou de beber na fonte e achou que era autossuficiente. Aí Deus diz, epa rapaz, não é desse jeito não. Aí Deus vai e faz como fez com Sansão. Deus vai e tira o Espírito Santo. Agora, você não se acha bom mamã? Agora faça. Por você mesmo. Por você mesmo. O que foi que Sansão encontrou? A morte, né? Por quê? Porque ele estava se achando autossuficiente. Mais uma vez e derrotareis os filisteus. Só que ele esqueceu que ele já estava sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava no cabelo de Sansão. A força dele não era no cabelo. A força dele era o Espírito Santo. O segredo era que era o cabelo. Então, o segredo, a aliança dele para com Deus era o cabelo. Ele não poderia revelar aquele segredo para ninguém. Ele foi e revelou. Ou seja, ele fez igual Adão fez. Ele escolheu a mulher em vez de Deus. Porque Adão escolheu Eva em vez de Deus. Sansão fez a mesma coisa. Sansão escolheu Dalila em vez do segredo com Deus. Eu vou revelar minha intimidade com Deus para ficar com a mulher. Adão fez o quê? Não, eu vou preferir Eva do que Deus. Aí a gente aqui não pagou o pato, né? A gente se ferrou nessa história. Ainda tem gente que bota no filho o nome de Adão. Então, isso deixa claro que sem o Espírito Santo não podemos compreender as verdades espirituais. Sabe por que é que vocês aceitaram Jesus? Porque vocês foram convencidos, não foi pela pregação do pastor, foi pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, Tati, ninguém mais convence. O que aconteceu com o rapaz já domingo, né? Aliás, sábado. Sábado, um rapaz aceitou Jesus. Ele já tinha ido para vários cultos e nunca tinha sentido. Naquele dia ele disse, não foi? Ele tinha vindo para vários cultos em outros lugares. Em outros lugares. E várias igrejas, né? Ele andou. E no sábado, lá no evento que teve em Sete Casas, ele disse que sentiu, disse, agora é a minha hora. O Espírito Santo convenceu ele. Não foi? Ninguém chamou. Quer dizer, o irmão que pregou fez o convite, mas ele levantou a mão e
foi lá na frente. Eles estão indo para quem queria, né? Isso. Então, assim, ninguém chegou lá e vamos. Muitas vezes as pessoas ficam... Eu não gostava de ir para a Assembleia de Deus quando a minha mãe... quando a minha mãe ia, porque eu odiava aquilo que aqueles irmãos faziam. Ficava o tempo todo, vamos. É por isso que eu não faço com ninguém. Eu pergunto. Vamos? É hoje? Não. Mas tinha irmão que quando estava perto de acabar o culto, eu saía da igreja. Eu saía do culto. Porque o irmão ficava lá, ficava. Tem muita gente que vai só pelo constrangimento. Não é porque sentiu Deus chamar. É pelo constrangimento. Às vezes até fica, entendeu? Tem esse lado também, que às vezes de tanto insistir, a pessoa vai, aceita e fica indo. Mas acontece com muitas pessoas que vocês veem. O que foi que aconteceu domingo, sábado? Vocês viram, né? Mas ali é todo domingo. Então assim, se o Espírito Santo não atuar na nossa vida, a gente não entende as coisas espirituais. E a gente só entende, e o Espírito Santo só faz a gente entender se a gente abrir a porta. Você está na igreja ouvindo a palavra e Deus está batendo no seu coração ali. Ó. Se você não der lugar, você não consegue entender. Então assim, nós só entendemos as verdades espirituais através do Espírito Santo. Olha só, Paulo evita tanto o orgulho intelectual quanto o anti-intelectual. Ele reconhece que existe sabedoria verdadeira, mas ela só pode ser recebida por meio do Espírito Santo. Existe sabedoria verdadeira, mas nós só podemos receber por meio do Espírito Santo. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, por mais bonito que expresse, por mais conhecimento que tenha da palavra de Deus, se você sabia que o diabo conhece mais a Bíblia do que qualquer um de nós? Você sabia que tem muitos espíritas que conhecem profundamente a Bíblia, mas eles não conseguem abrir o coração para o Espírito Santo, porque eles servem a outro Senhor, ao ponto de essa letra aqui, para eles não ter vida. Eles ficam só com a letra, as palavras. Mas a sabedoria que vem do Espírito de Deus não penetra no coração deles, porque eles não deixam. Assim explicamos as verdades espirituais aos que, ainda estou no 13, viu? Aos que são espirituais, através da sabedoria dada por Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus, é o 14, não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. É o que a gente aprendemos no capítulo 1, né? Essa sabedoria é loucura. Como é que você pode acreditar que existe um lugar que você nunca viu? Você acredita num Deus que você nunca ouviu, nunca viu, e você diz que vai morar numa casa que ele foi construindo para você. Não é loucura? É loucura ou não é? Então assim, alguém disse que lá há 2 anos atrás, um homem veio, morreu e ressuscitou. 2000 anos. Há quase 2.000 anos, né? Há quase 2.000 anos atrás. Aí essa história vem sendo contada. Aí eu escuto essa história e a pessoa que me conta essa história diz, olha, e esse homem, ele ressuscitou, ele foi para o céu e foi preparar uma casa e disse que quando estivesse pronto, voltaria para buscar a gente que para morar com ele. João 14, É a partir do 1. Isso não é loucura? Aí o pior, a gente acredita naquela história que foi contada há quase 2.000 anos atrás, que ele ressuscitou e a gente está esperando esse homem voltar para nos buscar. E a gente tem certeza absoluta de que tem uma casa preparada lá no céu para a gente morar. É loucura ou não é?
E quem é que nos dá a certeza disso? Através do Espírito Santo. Imagine. A sabedoria humana não consegue entender como é. Eles tentam nos convencer de que nós estamos loucos. Gente, vocês estão loucos, vocês estão seguindo alguém que vocês nunca viram. Um dia eu vi no Banco Bradesco. Já vi, estava na fila. Fale mais alto um pouquinho. Eu tava no Banco Bradesco, estava na fila, aí chegou uma pessoa pregando, falava de Deus, foi entregando. Aí tinha um assim, começou a mandar e disse, isso aí é propaganda enganosa. Vai falar pra lá, mas também era que nem eu. A pessoa chegava na minha porta para pegar a palavra, mandava, vá embora, uma hora dessa, vou trabalhar. Era que nem eu, né? Então assim, então chega a um ponto que se a gente der lugar, o Espírito Santo nos convence. Mas só o Espírito Santo. Ninguém com a sabedoria humana consegue convencer de que Jesus Cristo ressuscitou e que ele vai voltar. Se você não der lugar ao Espírito Santo de Deus. Então assim, nós que temos esse Espírito, né, esse é o motivo pelo qual tantas vezes, ao falarmos de fé ou da cruz, as pessoas acham absurdo. As pessoas zombam. Por quê? Porque lhe falta a sabedoria do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos convencer, a gente nunca vai acreditar. Isso não significa que ele é infalível ou superior, mas que ele tem acesso pelo Espírito à compreensão das verdades de Deus. Ou seja, não é porque aquele homem que pregou para aquele outro, ou aquela mulher que pregou, que aquele homem aceitou naquele dia, que foi por a capacidade do pregador. Não. Foi o Espírito Santo que o convenceu de que ele precisava acreditar naquilo que aquela pessoa estava pregando. Sábado quem pregou lá foi um jovem. Ele foi rápido, não foi, pastor? Foi uma pregação rápida, mas cirúrgica, prática. Entendeu? Que foi direto, assim. Preto no branco, feijão com arroz. Mas foi aquela pregação que o Espírito Santo usou para convencer aquele homem. Então, esse acesso só é dado pelo Espírito Santo, a compreensão das verdades de Deus. Mas não é entrando dentro de casa e saindo com coisa comendo ali. Saiu duas. Ei, rapaz, ei! Quem mandou, hein? Ele tá pegando da panela já. É deles mesmo. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas. Porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Por quê? Porque quando eu olho para uma determinada situação, eu não estou olhando com os olhos humanos. Eu estou olhando o Espírito Santo que está me dando aquela sabedoria. É por isso que o pastor tem que ser um homem. Lá na frente nós vamos estudar e vamos ver as qualidades que o pastor tem que ter. Tem que ter principalmente a sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque vai ter coisas que o pastor vai ter que resolver, que ele tem que ter muita intimidade com Deus para ter o discernimento e discernir ali naquele momento. E saber o que falar. Não ser ele, mas ele deixar que o Espírito Santo fale. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Ou, na versão do irmão Adão, está assim, nós temos a mente de Cristo. Só aquele que tem Cristo, que tem o Espírito Santo, tem a mente. André? Tem a mente de Cristo. André? Rapaz. Mas em seguida faz uma. Repare só. Ele diz que nós possuímos a mente de Cristo. Isso significa que, por meio do Espírito Santo, o cristão pode pensar, discernir e agir alinhado com o caráter e a verdade de Deus. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que andar como Cristo andou. Nós temos que pensar como Cristo pensa. Nós temos que agir como Cristo age. Tem um livro e tem um filme também.
tem duas versões desse filme. Eu gosto mais de uma do que da outra. Mas o livro, eu já li. Eita, eu ia trazer os livros para o senhor, eu esqueci, olha. Eu esqueci de trazer os livros para o irmão Adão. Mas esse livro, o título desse livro é Em Seus Passos, o que Jesus faria. Quando eu li esse livro, eu digo, Jesus, que história tremenda. Ou seja, em qualquer situação, eu tenho que parar e perguntar, Senhor, no meu lugar, como o Senhor agiria? Senhor, no meu lugar, como o Senhor pensaria? Senhor, no meu lugar, como o Senhor se vestiria? Senhor, no meu lugar, como o Senhor responderia? Então, tudo eu tenho que perguntar. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Então, eu tenho que fazer igual Ele faz. Ou como Ele nos ensinou. Então, é bem interessante quem... Tati, se você tiver a oportunidade e quiser, assista esse filme, que ele é muito interessante. Esse texto nos confronta com uma verdade muito prática. A fé cristã não depende da minha inteligência, da minha capacidade de argumentação, de estratégia humana. O que sustenta a minha fé é o poder do Espírito Santo. Aí eu lembro de uma história que um pastor que eu gosto de ouvir também, ele contou. Ele disse que o pregador, isso foi outro pastor que contou para ele. Ele foi chamado para pregar numa igreja muito grande e disse que o fogo caiu, pessoas, foi um mover de Deus mesmo, sabe, naquele dia, naquele culto. Aí, quando ele pregou, né, pessoas se converteram, pessoas foram batizadas, pessoas foram curadas. Quando ele saiu, ele disse que saiu com o peito, saiu com o peito estufado. Eu sou o cara. Aí, quando ele estava chegando no carro, aí o pastor correu atrás dele e disse, ô pastor, antes de o senhor ir, venha conhecer aqui um grupo de irmãos que é cego. Quando eles souberam que o senhor vinha pregar, desde o dia que eles souberam, há 30 dias, que eles jejuam e oram, se reúnem para jejuar e orar, para que Deus use o senhor. Aí quando ele chegou lá, que viu aquele cego, aí disse que o Espírito Santo falou, o que eu fiz através de você foi por causa deles. Aí ele disse que botou, esse pastor disse que se reduziu a sua insignificância, ou seja, botou o rabinho entre as pernas, né, e saiu todo murchinho. Por quê? Porque então, Deus disse para ele. Eu já tinha feito aquelas coisas todinhas por causa dos caras que estavam jejuando, cego, né? Por causa dos... Não foi por causa de você, não. Eu usei você por causa deles. Aí ele disse que olhou o rabinho entre as pernas e entendeu que se não fosse o Espírito Santo de Deus, se não fosse aquele cego orando para que Deus operasse, não tinha acontecido nada. Eu já ouvi também testemunho de pastor que subiu no púlpito, olhou para a plateia e desceu. Por quê? Porque ele disse, eu estava com o Espírito Santo e não veio uma palavra na minha boca para ficar. Ele não conseguiu pregar, por quê? Porque o Espírito Santo tinha se afastado dele. Então, nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Não é porque a igreja de Coríntios tinha pessoas que tinham dons de cura, dons de profecia, dons de línguas, dons de interpretação. Lá na frente a gente vai ver que ela tinha todos os dons, mas ela era o quê? Uma igreja que estava recebendo uma correção de Deus, através de uma carta do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ela, meu amor, vai ali, puxa aquela porta, fecha. Você vai guardar que está dentro de casa? Fecha ela, por favor. Então, assim, nós temos que entender que somos totalmente dependentes do Espírito Santo. É isso que Paulo passa para aquela igreja. Gente, vocês não podem se confiar na sabedoria humana. Anjo, tem outra. Você não pode se confiar na sabedoria humana. Você não pode estar alicerçado porque eu sou o bambambam. Quem aqui já ouviu falar em Augusto Cury? Já ouviu, irmão Zé Luiz, falar em Augusto Cury? Já. Já ouviu, né? Aquele homem é tido como um dos homens mais sábios
Entendeu? Ele tem Tá vários tá bom. livros de autoajuda. Mas ele era ateu. Ele era ateu. Até eu não acredito em Deus, né? Não, ele não acreditava em Eu não Deus. acreditava em Deus. Agora ele se fazia assim. Não, ele não acreditava. Ele... Obrigado, moço. Aí o que foi que aconteceu? Um dia alguém desafiou ele a provar a teoria dele. Prove que Deus não existe. Aí ele foi estudar a Bíblia. E qual foi a conclusão que ele chegou? Deus não existia. Que Deus existia. Hoje ele é um cristão. Se converteu. Então, Ele era um bruxo, né? não. Ele nunca foi envolvido com bruxaria. Não. Não. Mas ele era Não acreditava que existia Deus. não acreditar que existia Deus. Ateu, não havia na casa. Não acreditava. Ele era cético. Cético é o que não acredita na existência de um ser superior. Então, assim, aí ele foi estudar. Aí ele disse, se a palavra de Deus não é... Tem até um filme baseado nesse... Ele escreveu um livro, O Homem Mais Sábio do Mundo. É sobre Jesus Cristo esse livro. Eu também... Esse livro foi transformado num filme em que eu também assisti. Eu gosto de assistir filme. Hoje eu gosto mais de assistir filme na linha justamente cristã. Então, se você procurar no YouTube, eu não sei se vai estar disponível, mas tem O Homem Mais Sábio do Mundo. Ele é baseado no livro de Augusto Cury, que fala justamente sobre Jesus, o homem mais sábio do mundo. Então, assim, quando ele encontrou esse homem mais sábio do mundo, ele não tinha... Ou eu aceito esse homem, que é o mais sábio do mundo, eu já consegui mostrar aqui, ele conseguiu provar para ele mesmo que Jesus era o mais sábio do mundo. Ou eu continuo na minha ignorância. Então ele resolveu assumir que Cristo era verdadeiramente o Cristo que veio, morreu e ressuscitou. Então nós aqui encerramos, hoje é um capítulo pequeno, né? Mas vocês têm alguma pergunta? Tu respondeu, Adama? Eu ainda tenho. Eu tenho muito para responder aqui ainda. Eu mesmo tenho uns 5 ainda. Aí só vou querer eu estava terminando de manhã. Aí foi tempo que eu fui para corre. Eu tenho 4 ainda para responder. Vocês lembram que a carta foi escrita em que cidade? O pastor falou a semana passada. Essa carta, ela foi escrita em que cidade? Não lembro não. Não sabe que a memória do irmão Adão é ruim? Em irmão Adão. Em Éfeso. Paulo estava em Éfeso quando escreveu a carta aos Coríntios. E era em torno de mais ou menos por 55, mais ou menos, depois de Cristo. Quando vocês lerem alguma coisa que vê D.C, é depois de Cristo, significa. A.C é antes de Cristo. Ou seja, o calendário zerou com a vinda de Cristo. Começou o calendário começou com a ressurreição, foi, pastor, com o nascimento? Nascimento. Com o nascimento, né? Se você... essa semana eu tô lendo Êxodo e tô lendo também Coríntios. Terminei a primeira carta de Coríntios hoje. Você vê lá em Êxodo que os meses não têm nome. Você vê no primeiro mês, o ano começou quando os israelitas mataram o cordeiro. O ano começou dali. Ele disse, olha, hoje vai ser o primeiro mês. No 14 dias desse mês, vocês vão matar o cordeiro, passar na porta, porque quando a morte vier, o anjo da morte vier, a porta que tiver com sangue, ele vai passar. Todo mundo que estiver dentro daquela casa, o primogênito não vai ser morto. Agora, na porta que ele não encontrar sangue, o primogênito ia morrer. Então, assim, ali começou o calendário, um calendário que era judaico, que servia para o povo de Israel. Que eles usam até hoje, né, pastor? Até hoje eles usam. O ano novo deles é diferente do nosso. O ano novo dele parece que é em abril, né? Abril. O ano novo deles é em abril. O nosso é em dezembro. Então, esse calendário que nós usamos, ele é novo. Ele já teve algumas modificações de quando foi criado para cá. Criado em Roma, né? Isso. Mas
a contagem começa com o nascimento de Cristo. Quando aqueles pastores